Vai. Boa tarde, Caravana Vermelha, torcedor do Botafogo. Muita satisfação hoje que eu entrevisto o Túlio Lustosa Seixas Pinheiro, natural de Brasília, nascido no dia 25 de abril de 1976. Foi rebatizado em 2013 como nosso eterno Túlio Guerreiro, volante que honrou a nossa camisa como poucos. Queria dizer, Túlio, que já bati muito aqui nesse braço aqui com você e dizer que é uma grande honra estar falando com você. Desculpa, pessoal, se eu gaguejar, se eu ficar nervoso é porque estou do lado do meu ídolo. Obrigado. É uma comemoração que eu aprendi com o Sandro, meu companheiro de Botafogo, e hoje é um grande amigo. Aprendi com ele, não só isso, mas também a me dedicar de corpo e alma dentro de campo, era o que ele fazia também. É isso aí, Túlio. Começando aqui nossa entrevista, cara, queria que você contasse a história da sua filha quando você morava em Niterói, do Castelo das Bruxas, do Flamengo. Explica aí pra galera aí como é que isso aconteceu. Eu morava em Niterói, minha filha já estava estudando, por volta de 3 anos. E aí um dia ela me questionou em casa porque que ela era Botafogo e na turma dela tinha mais flamenguista. Aí eu expliquei que ela era privilegiada de ser Botafogo, tentei explicar, convencer que era o melhor e tal, mas percebi que não convenci muito bem. E aí eu, contando historinha pra ela toda noite, eu li um livro pra ela, alguma coisa, aí comecei a adaptar nas histórias infantis aí, o Botafogo com uma parte boa da história e o Flamengo com uma parte ruim. E aí nunca mais ela falou em Flamengo na vida e explicava para as amiguinhas também. Acho que ela até convenceu algumas amiguinhas da escola a vir para o nosso lado. Tá vendo, galera? Isso aí é... Às vezes o cara fala assim, ah não, o cara não se identifica. Se é outro cara, o cara fala assim, ah, tu quer ser Flamengo? Pode ser, não vou marcar a história aqui. Então esse aqui é um cara que... É psicologia infantil. Com certeza. Também queria que você comentasse também, o pessoal mandou muito essa pergunta, que você tinha fechado com o Fluminense, só que com um valor bem inferior você aceitou pro Botafogo. Como é que foi essa história, Pedro? Eu nunca fechei com o Fluminense e proposta veio para mim, não diretamente da diretoria do Fluminense, veio através de um empresário que me falou uns valores astronômicos quando eu voltei do Japão, quando eu estava voltando do Japão. Ele me ligou no dia que eu estava retornando de viagem, voltando do Japão para o Brasil. E eu pedi para que ele esperasse e a gente conversasse aqui, porque eu não ia definir nada. Eu falei isso para ele, mas eu não iria definir nada antes de conversar com o Botafogo. E ele se precipitou e falou para a diretoria do Fluminense que eu já estava acertado, que eu ia aceitar a proposta, tudo. E quando eu cheguei no Brasil, estava indo do aeroporto de Brasília para casa da minha mãe, com minha mãe no carro, toca meu telefone, logo que eu liguei o telefone já tocou, era o número do Rio, eu atendi, era o Bebeto Freire. Porque já nem falou alô, começou a me xingar, dizer que eu não tinha palavra, que não podia fazer isso com ele, que eu tinha prometido que a prioridade seria do Botafogo. Eu falei que ele estava maluco, que não tinha acertado com ninguém ainda, e depois eu fui entender o motivo, porque eu tinha saído no lance como certa a minha contratação pelo Fluminense. E depois disso ele me perguntou os valores que o Fluminense tinha me oferecido, eu falei os valores, ele falou de imediato que o Botafogo não poderia pagar esses valores e eu não estou fazendo leilão nenhum, não estou te respondendo a pergunta que você me fez, não estou te pedindo para cobrir proposta, nada disso. Você faz a proposta que está dentro das possibilidades do Botafogo e eu te digo, só aceito ou não. E aí ele pediu para o Montenegro me ligar, falou, o Montenegro vai te ligar e fazer a proposta, que eu não gosto de fazer proposta para atleta e tal. O Montenegro me ligou e eu aceitei a proposta que o Botafogo me fez, era realmente bem menor do que a do Fluminense, porque esse empresário, que não estava autorizado por mim, nunca tive procurador, e ele se precipitou, como eu falei. Mas enfim, no dia seguinte o Botafogo já mandou representante aqui em Brasília, nós fechamos o contrato, deu tudo certo, era o que eu queria também. Tá vendo, ó, duas perguntas que o Túlio fiz. A primeira, psicologia infantil, falou pra filha tem que ser Botafogo. E muitas pessoas falam, não existe amor à camisa. Agora não pode existir. Mas esse aqui, ó, deixou de ganhar mais dinheiro
por amor e respeito ao Botafogo. Mas vamos continuar. Na sua opinião, se o Jefferson fosse nosso goleiro em 2007 até 2009, se a gente ia perder aquelas 3 finais acumulando? Isso é a pergunta do Ivaldo de Barros, do Rio de Janeiro, do bairro de Padre Miguel. Não é desmerecendo quem estava no gol nosso naqueles anos ali, mas o Jefferson é um craque na posição dele, o Jefferson faz a diferença em qualquer lugar que ele esteja. Aliás, só o Dunga que não quer ele na seleção, o resto é unanimidade, o Jefferson é unanimidade, com exceção do Dunga. Então eu acho que faria muita diferença, porque é craque, é como se você me perguntasse se a gente tirasse o Dodô daquele time nosso de 2007, faria alguma diferença. Claro que faria. O Dodô também é um craque, o Zé Roberto também estava num momento maravilhoso naquele ano. Então todos esses jogadores fazem muita diferença. O Jefferson, pude conviver com o Jefferson alguns anos ali no Botafogo e sei da qualidade dele, da diferença que ele faz, da segurança que ele transmite para o time. Mas Dunga, não chama o Jefferson mesmo não, deixa ele na casa dele, que era o Botafogo, que ele ali, ó, ele é bem tratado e respeitado como ele merece. Qual o título mais importante da sua carreira? Pergunta do Murilo de Ibirataia, na Bahia. Eu acho que todo título, não é demagogia não, todos os títulos que eu ganhei na minha carreira têm a mesma importância para mim, foram comemorados da mesma forma. E alguns que nem foram títulos, como o acesso da Série B com o Botafogo em 2003. Atravessamos muitas dificuldades ali e eu comemorei como se fosse um título realmente, porque valeu muito a pena, foi rotulado até como o resgate da dignidade alvinegra e realmente foi. A gente resgatou a dignidade de um torcedor apaixonado pelo clube, que estava muito decepcionado pelo rebaixamento que teve em 2002, por toda a confusão interna do Botafogo. E aí eu presenciei aquilo, quem teve a oportunidade de ir aos jogos no Caio Martins viu que a energia positiva que tinha ali era outra, e a torcida do Botafogo, eu acho que a autoestima elevou bastante pelo ano de 2003 que nós fizemos. Agora uma perguntinha aqui, ó. Se você está se especializando para ser técnico de futebol, se você estaria disposto a ajudar o clube, né, cara? Porque você tem identificação como poucos. É a pergunta do Walter de Irecê, na Bahia, e do nosso saudoso JM aqui de Brasília. Um abraço, JM. Quando eu ainda jogava futebol, nos últimos anos de carreira, eu nunca me imaginei como técnico de futebol. Eu me imaginava trabalhando sim no futebol, mas fora das 4 linhas, como dirigente, uma coisa mais racional do que emocional. Eu acho que vivi tanta emoção no futebol que eu queria ficar um pouco longe disso. Mas se passaram alguns anos, eu fui dirigente durante esses 3 últimos anos, ou seja, depois que eu abandonei minha carreira como atleta, eu fui dirigente do Sobradinho. Pude conviver num lado que tudo que eu sentia no futebol e que eu talvez estivesse um pouco cansado de toda aquela emoção, de toda aquela adrenalina que eu sentia, eu voltei a sentir agora, depois que eu peguei o Sobradinho como treinador profissional também. Então eu fiz questão de estudar isso também, assim como eu tinha estudado gestão esportiva, marketing, enfim, tudo relacionado à gestão esportiva. Eu fiz questão de fazer alguns cursos, mas abandonei essa parte porque profissionalmente, em questão de clube profissional, eu não me vejo mais. Já no campo, eu senti um prazer grande, que é essa adrenalina que eu falei, quando eu jogava eu sentia. Então eu fiz o curso da CBF, de treinador, licença B, pretendo fazer a licença A também. Então, quem sabe daqui a uns anos. Hoje não, hoje eu não quero sair de Brasília, eu tenho meu projeto aqui do Centro de Formação de Atletas aqui, quero investir nisso, focar nisso, pelo menos até o projeto andar com suas próprias pernas. Qual o jogo mais importante seu para o manto sagrado? A pergunta do Robson Júnior, de Feira de Santana, Bahia. Me fazem essa pergunta de vez em quando, mas é complicado porque tem vários jogos importantes. Um dos jogos importantes foi contra o Cruzeiro em 2007, quando eu retornei. Que você deu lá de que eu fiz o gol, mas porque eu estava retornando de uma suspensão e aquele jogo foi muito importante para mim. E eu fazer um gol naquele jogo ainda foi... Não foi um gol qualquer, né? Um gol que você pode chutar 1 milhão de vezes que não vai daquele jeito. Dificilmente. Eu vejo o vídeo e não acredito nem que sou eu ali. Mas
Esse foi um jogo especial, outros jogos especiais eu tive como um jogo, né? Coincidência, eu fiz gol também, mas não por eu ter feito esse gol, mas pelo que nós vivemos durante a semana, que foi um jogo contra o Vasco no Maracanã, que estava a festa toda preparada para o milésimo gol do Romário, e eu pude fazer o gol aos 46 do segundo tempo para sacramentar a nossa vitória. A gente estava ganhando de 1-0, foi o segundo gol e aliviou total ali, porque aí não conseguiam tirar mais a vitória. Uma pergunta semelhante de cima: qual o momento mais marcante seu com a camisa do Botafogo? É a pergunta do Paulo Figueiredo, de Riachão do Poço, Paraíba. Não sei se é o mais importante, mas foi um deles, que foi o jogo contra o Marília, o jogo do acesso dentro do Caio Martins, que nós subimos do Botafogo em 2003 para a Série A. Esse foi um jogo marcante, faz muito tempo, então esse eu lembro dele exatamente como se fosse hoje. Outro jogo dentro do Maracanã também, que nós fizemos contra o próprio Vasco, não foi uma vitória, foi um empate em 4-4, mas que nós começamos 3 minutos de jogo, a gente estava perdendo o jogo e conseguimos a virada ainda no primeiro tempo. Foi um jogo lá e cá, e o time nosso conseguiu ainda a classificação para a final da Taça Rio, se não me engano, nos pênaltis naquele jogo. Esse também foi muito legal. Tava 3 minutos de jogo, eu me lembro, já estava 2-0 pro 2-0 Vasco. pro Vasco. Terminou 4-3 pelo seu Flávio fazendo de falta no finalzinho. Tá certo. Já que estamos nesse assunto de coisas marcantes, né? Qual o seu gol mais bonito com a camisa do Botafogo? É a pergunta do Pedro, brasileiro de Goiânia. Para mim foi esse do Cruzeiro, do Engenhão, em 2007, que nós vencemos o jogo, e o gol que eu peguei lá do intermediário, muito longe. O Juninho bateu a falta, a bola bateu na barreira e veio pedindo para que era raro ele errar uma falta, né? E ainda mais acertar a barreira, era difícil. E aí eu peguei da intermediária e tive a felicidade da bola fazer uma curva, e o Fábio nem foi, ele olhou, né? Não, o Fábio ainda mais de longe, o Fábio é excelente. Um abraço pro seu compadre Danilo Figueirense aí. E outro gol que foi contra o Figueirense, numa vitória dentro do Orlando Scarpelli, nós ganhamos, que foi não chegou a ser uma bicicleta, não, mas foi uma puxeta que eu dei, que o Jorge Henrique raspou a bola e eu consegui fazer o gol. O Pedro até falou que ele tem uma camisa do meu amigo Wilson, que estava fazendo o 100º jogo com a camisa do Figueirense, e eu pude carimbar a camisa dele. O Pedrão aqui até falou que você deu uma camisa sua pro Theo, do irmão de Túlio Maravilha, e ele conseguiu pegar essa camisa do Theo. E rapidinho pra gente, só fala daquele drible contra a Portuguesa. Muita gente não sabe, mas quem não souber, joga aí no YouTube que você vai ver o drible que o Túlio deu no jogador da Portuguesa no Engenhão. Esse surgia de uma brincadeira que a gente fazia antes dos treinamentos lá em General Severiano. Eu ficava brincando com a bola e falei que um dia eu ia fazer esse drible no jogo. E aí aconteceu justamente nesse jogo dentro do Engenhão, a bola cair perto da bandeirinha de escanteio, e eu vi a oportunidade claríssima. Infelizmente me fizeram a falta, porque senão eu entrava dentro da área com a bola dominada. Qual foi o principal fator daquele time de 2007 em ter chegado a um título à Libertadores? É a pergunta do Naiderson, do Rio de Janeiro. Em 2007 teve 3 situações que eram títulos, e que a gente para mim, nós somos o principal time da competição. Campeonato Carioca, que aconteceu aquele fatídico resultado lá, que até hoje era cirurgia na gente, né? Hoje eu tenho plena convicção que o prejuízo do Botafogo foi muito grande ali naquela partida. Mas não é esse que eu lamento. Eu lamento o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, a gente, no jogo contra o Figueirense, nós perdemos lá no Orlando Scarpelli por 2-0, e o 2-0 é sempre um resultado complicado de reverter, mas que com a partida que nós fizemos no Maracanã era para ter enfiado uns 5 no Figueirense. Inclusive o Joilson estava suspenso naquele jogo, né? O Cuca botou o Jorge Henrique ali de ala, botou o Luciano Almeida para descer o zagueiro e pressão. Aquele foi o jogo que eu participei, que que nós tivemos maior domínio, foi aquele. Eu não lembro do Figueirense ter dado um chute a gol no primeiro tempo. Nem chegaram perto da nossa intermediária.
mal passaram do meio campo só para dar a saída de bola depois dos gols nossos. E no segundo tempo aconteceu aquela falha do Júlio, mas não é nem pela falha do Júlio, tanta oportunidade que nós tivemos bola na trave, o Adriano Felício, que fez uma jogada bonita, veio cortando de trás, chutou, carimbou a trave, e milhões de oportunidades que nós perdemos. Acho que não era para ser nosso. Dona Ana Paula, esse doeu Ana Paula, muito obrigado também, tirou o título do Botafogo. Mas eu nem gosto de falar disso, né? E do Campeonato Brasileiro, que a gente era o time que jogava mais bonito, era o time que jogava com mais eficiência no campeonato. Agora problemas extra-campo, um elenco não tão grande, um elenco pequeno, que a gente tinha muita dificuldade no elenco. Tivemos problemas de suspensão, por doping, por indisciplina, que foi o meu caso, indisciplina dentro de campo, jogada violenta, indisciplina fora de campo, foi o caso do Zé Roberto. E aí, tudo juntando ali, dificilmente a gente seria campeão. E era um time tão bom que a gente, quando deixou de ter chance de título, praticamente desanimou até para conquistar a vaga de Libertadores, que muitos times hoje consideram um título. Conquistar uma vaga na Libertadores, a gente estava pouco importando porque a gente queria o título. Túlio, se você ainda estivesse jogando, você retornaria ao Botafogo? É a pergunta do Jean Gledson de Feira de Santana, Bahia. Deixa eu entender de novo. Se eu tivesse jogando, se você retornaria ao Botafogo? Se eu tivesse o convite, eu ia cair nesse erro de voltar para o Botafogo, porque eu não sou, quando eu parei de jogar, eu não era mais o jogador de quando eu saí do Botafogo em 2008. E a torcida estaria recebendo o Túlio daquela época. Então poderia me tornar uma decepção para o torcedor. Eu acho que isso seria um erro. Hoje eu penso assim, mas se eu tivesse o convite na época, claro que jamais recusaria um convite do Botafogo. Qual o melhor volante que você já fez dupla? É a pergunta do César Áviles de Demiro Gouveia, em Alagoas. São muitos, mas né? Eu vou citar o Fernando, que foi o volante que jogou comigo em 2003 e eu acho que a gente se completava bastante. Ele tomava conta do lado esquerdo, eu tomava conta do lado direito. Eu acho que o meia não se sentia confortável em nenhum dos dois lados. Caía pro lado esquerdo, ele pegava, caía pro lado direito, eu pegava. E a gente estava bem entrosado e sabia a hora de um fazer a cobertura do outro, a hora de um sair mais pro jogo. Então eu vou citar o Fernando. Mas tem o Leandro Guerreiro, tem o Juninho, tem outros que... O Josué no Goiás também, no Botafogo, sim, esse. Mas fiz dupla com o Josué também no Goiás, que foi a gente se entendia muito bem. Qual a sensação de jogar naquele Botafogo de 2007, você tendo nunca como treinador? É a pergunta do Roberto Flávio, de Caicó, Rio Grande do Norte. Bom, foi o treinador que mais me ensinou os macetes da posição. Eu já não era tão garoto assim, mas o Cuca me abriu os olhos para coisas que até então eu não fazia dentro de campo e comecei a fazer. Então a sensação era maravilhosa, porque era um time que só jogava com o objetivo de fazer o gol. Muitas vezes a gente ficava desguarnecido atrás e nem por isso o Cuca ficava com medo se a gente tomasse um gol. Por exemplo, esse jogo contra o Vasco, que nós estávamos jogando 2-0, tinha 3 minutos de jogo e viramos o jogo, que a gente tinha confiança no nosso futebol. Então a sensação era essa, de muita confiança, de confiar muito um no outro. Muitas vezes o relacionamento, a afinidade nossa fora de campo, não estou falando de briga não, a afinidade de que nem eu tinha muito com o Fernando, o volante, às vezes eu não tinha com os outros ali, mas dentro de campo era uma cumplicidade muito grande que a gente tinha. Uma pergunta semelhante a essa, né? Qual o melhor técnico que você já trabalhou e o melhor time que você já atuou? É a pergunta do Cláudio Araújo, de Vitória, do Espírito Santo. O Cuca, para mim, vou sempre citar o Cuca, porque eu acho que o Cuca é um cara que sabe fazer uma estratégia de jogo diferente dos outros treinadores, sabe armar um time com algumas situações diferentes. E cito também o Levi Coupe como um cara que sabe administrar ego dentro do grupo, um cara que sabe a sinceridade, a honestidade com que ele trabalha,
ele consegue cativar o elenco todo, uma coisa que é muito difícil de um treinador de futebol fazer. E assim como ele, Paulo Autuori também, o Paulo Autuori tem uma característica também difícil num treinador, que é você se comportar bem, seja na vitória ou seja na derrota. Não sei se ele aprendeu isso no Japão, mas ele tem um pouco da alma japonesa, que é essa de o trabalho é feito durante a semana, o jogo vai ser o reflexo do trabalho, mas depois tem que ter tranquilidade também, dependendo do resultado. Agora uma das perguntas mais esperadas aqui. Túlio, e a briga jurídica com a tal diretoria, o deboche do Carlos Eduardo Pereira com o ex-presidente Roberto de Freitas e os jogadores, chamando de vergonha aquela situação do Chororô, dizendo que foi a maior vergonha da história do Botafogo? É a pergunta do nosso querido Robinho, nosso presidente da Caravana Alvinegra do Rio de Janeiro. Robinho, um abraço para você, irmão. Quando eu fiquei sabendo dessa entrevista dele, eu achei que ele foi sujo, baixo e cheguei a duvidar que ele seja um botafoguense. Eu espero e torço muito para que ele faça uma boa administração, que ele continue fazendo algumas coisas importantes que tem que ser feitas pela diretoria do Botafogo, como a reformulação do estatuto do Botafogo, mas eu fiquei muito decepcionado com esse tipo de entrevista. Se tem um lado pessoal aí relacionado, por eu ter colocado o Botafogo na justiça, ele não deveria pensar assim: o Botafogo me deve, eu fiz tudo para que o Botafogo não, desculpa, a diretoria fizesse um acordo comigo, todas as possibilidades eu deixei na mão da diretoria do Botafogo, falar assim: Túlio, nós podemos pagar em 200, 300 vezes aqui, podemos te dar R$1 por mês. Nem isso eles falaram. Então, não tive outro caminho a não ser entrar na justiça. Depois que eu entro na justiça, eu passo uma procuração para o meu advogado resolver a situação. Ele vai saber o melhor caminho, ele vai saber se ele bloqueou a conta dele. O problema não é meu, é problema do advogado com eles, o caminho jurídico é ele que sabe, eu não vou orientar meu advogado, senão não precisava contratá-lo. E aí ele dá uma entrevista dessa, que eu só tinha escutado essa babaquice de torcedor do Flamengo, que eu acho que é uma maneira deles se defenderem de uma vergonha que aconteceu no Maracanã. E aí, escutar do presidente do meu clube foi decepcionante. Só pra frisar isso aí, cara, isso aí quem falou essa relação do Chororô foi o Souza Mulamba, é um cara que não conseguiu fazer carreira em clube nenhum, cara. Então você não tem respeito de nenhum clube que você jogou. Agora só um bate-bola aqui rapidinho, Túlio, pra também não te segurar muito. Você se arrepende de ter saído do Botafogo pro Corinthians em 2009? É a pergunta do César Delmiro Gouveia de Alagoas. Arrependo, porque eu sempre joguei com muita paixão pelo que eu fazia, e quando eu saí do Botafogo foi por uma situação, eu tinha mais 2 anos de contrato, e a situação foi tanto para ajudar o clube, como assim, de não ver outra alternativa. Eu estava sem alternativa de continuar no Botafogo pela mudança de diretoria, a diretoria ter me procurado e falado que ia ser difícil honrar o compromisso por esses 2 anos que vinham a seguir, e não ter feito uma proposta de vamos reduzir seu salário para você continuar, nem isso. Né? Então eu me vi na situação de ter que sair mesmo. E aí veio a proposta do Corinthians, não porque o Corinthians, mas é claro que eu não jogava com a mesma dedicação que eu sentia quando jogava com a camisa do Botafogo, tá vendo, porque galera? a camisa do Botafogo eu sentia parte de um projeto que estava vindo desde 2013, Botafogo crescendo ano a ano, e eu queria participar disso até o final. Vai encerrar nossa entrevista uma pergunta minha. Túlio, eu queria saber se você tem noção, cara, do quanto você é idolatrado pela torcida do Botafogo, porque, bicho, se você tiver 1% da noção do que você representa para a torcida do Botafogo pela sua garra e determinação, você pode ser considerada a pessoa mais feliz do mundo. Não, eu sei do carinho que o torcedor tem comigo, em geral eu tô falando. Eu só quero ter o respeito sempre do botafoguense, porque foi tudo que eu fiz no Botafogo, foi com muito respeito, muita dedicação, muito amor mesmo. E eu posso falar porque eu não quero nada em troca. Então eu fiz com muito amor mesmo. E o mínimo que eu quero do Botafogo, seja o torcedor de arquibancada, ou a diretoria, ou o presidente, é o respeito. Isso que eu gostaria muito que fosse recíproco, porque eu saí do Botafogo, a diretoria do Botafogo me devendo, e eu nunca
usei uma palavra em nenhuma entrevista, jamais que fosse falar mal da diretoria ou falar mal de quem quer que seja dentro do Botafogo, porque isso refletiria no clube, na instituição. Eu queria falar um pequeno texto aqui que eu escrevi. Muito obrigado, Túlio, por essa honra e agradeço pelo todos os botafoguenses do Brasil a nossa gratidão por cada suor seu por esse manto sagrado que te consagramos como nosso eterno Túlio Guerreiro. Você não escolheu, você foi escolhido. Um abraço a todos os botafoguenses do Brasil, principalmente do grupo Caravana Alvinegra. Túlio, muito obrigado. Eu queria que você mandasse só um abraço aí para o torcedor do Botafogo aí, pro Caravana Alvinegra aí, pro Robinho aí. Um abraço, Robinho. Galera da Caravana Alvinegra, eu quero mandar um grande abraço, dizer que foi um prazer dar essa entrevista para a Caravana Alvinegra e que agora nós estaremos juntos na arquibancada, torcendo sempre pro nosso fogão. Aqui, ó. Isso aqui, irmão, isso aqui é Botafogo, tem que respeitar, ó. Um abraço a vocês aí.